Que nesta bela manhã, meus amigos, estejamos em paz e possamos nos sintonizar com os nossos mentores, com os mentores do grupo Projeto Centro Espírita, dos bons espíritos, de Jesus, nosso irmão maior, e Deus, nosso Pai. Que absorvemos todos os ensinamentos que serão transmitidos, fortalecendo a cada um de nós o nosso propósito da contínua transformação do evoluir. Abençoando, Senhor, a cada um de nós e suas casas aqui representadas. Que assim seja, meus amigos. Vamos dar início ao nosso trabalho. Muito bom dia a todos. É uma alegria muito grande estarmos com vocês nesta reunião. Na verdade, me coube 2 minutos para falar sobre, dar uma introdução, né, ao tema. Hoje, dia 7 de junho, é a segunda parte deste tema tão essencial para as casas espíritas no dia de hoje, né, que é a reunião mediúnica. A primeira foi no dia 3 de maio, um mês atrás, onde tratamos de conceitos básicos, mais fundamentais, alicerçando o encontro de hoje. Onde teremos o nosso já amigo, Américo Sucena, tenho aprendido muito com ele, em 3 partes muito importantes. Só queria dar um escopo da reunião de hoje. Você pode mudar o slide, por favor, Moisés? Só para a gente, em 1 minuto, falar o que vai acontecer hoje aqui. Então, serão 3 momentos muito importantes, que eu já vou passar a palavra para o Américo, sendo que, na primeira parte, haverá uma exposição. O Américo vai nos trazer diálogos, casos que ele presenciou, né, que ele vivenciou nessa sua longa jornada sobre esse tema. Logo após, abriremos para perguntas, dúvidas, reflexões. Queremos a participação de todos vocês. Na segunda parte, faremos uma curta entrevista. Vocês verão uma entrevista, assim, bem direcionada, com as principais questões, as principais perguntas que o grupo exaustivamente escolheu, né, selecionou, filtrou, para que o Américo pudesse nos trazer o seu conhecimento. Novamente, abriremos para uma nova rodada de colocações, experiências, e finalizando a terceira parte, que o Américo nos trará a sua vivência na formação de grupos. É tão importante, tarefa, ao meu ver, das mais difíceis. E isso, nessas 3 partes, nós teremos, então, o trabalho, né, como um todo, considerando que a comunicação com os espíritos, aí você poderia colocar no slide seguinte, por favor. Não está em modo apresentação, mas tudo bem. Próximo slide, por favor. Porque, só para fechar a minha fala aqui, ó, a comunicação com espíritos é tarefa de grande responsabilidade, que exige certas competências e posturas, né, para que o resultado seja exitoso, para que a gente consiga o objetivo desejado. Uma reunião mediúnica deve obedecer a alguns princípios básicos dentro das orientações morais do Evangelho e dos ensinamentos da codificação de Allan Kardec. Então, temos que Jesus é a porta, mas Kardec é a chave, estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Agora, sem mais delongas, passo a palavra para o nosso já amigo Américo Sucena.
Por gentileza, Américo. Muito bem, bom dia a todos. Tenhamos um bom encontro hoje pela manhã. Nos pediram para falar aqui inicialmente de alguns problemas que podem acontecer na condução de uma tarefa dessas. Uma das observações que tenho a fazer é que os atendimentos aos espíritos não devem ser feitos numa ordem que diga respeito à sequência de médiuns em torno da mesa. Ela deve obedecer à espontaneidade, porque a conexão com o espírito comunicante nem sempre é feita na ordem que a gente imagina. E isso é um gerenciamento dos espíritos, da mentoria. E, portanto, eles vão verificar aquele que tem melhores condições para dar a comunicação inicial e depois, na sequência, quais serão aqueles que vão falar. Então, a gente não deve forçar que determinado médium comece a receber primeiro e depois o segundo, né? Nós temos um relato de uma experiência de um grupo que fazia isso e a pessoa estava em treinamento, aliás, todos estavam em treinamento, e o último médium da mesa, ou a última médium da mesa, logo no início já estava mediunizada. E havia uma rigidez para que ninguém fizesse nenhum ruído, nenhum aceno através do transe mediúnico. A pessoa tinha que ficar imóvel, absolutamente imóvel. E aí demorava um tempão para chegar a vez dela, e ela saía sempre muito cansada da reunião, exatamente porque ficava gastando energia com a conexão antecipada. Portanto, mediunidade é tarefa de espontaneidade. André Luiz nos adverte em relação a isso. Uma outra coisa que aconteceu durante a pandemia, né? As pessoas achavam que, não tendo reunião mediúnica, o trabalho de atendimento aos espíritos necessitados seria prejudicado. E isso não acontece em hipótese alguma, porque antes de Allan Kardec não havia reunião mediúnica, mas havia pessoas obsedadas, espíritos perturbadores, espíritos necessitados que desencarnavam em condições difíceis. E a gente lembra aqui da lição de Jesus: deixai aos mortos que cuidem dos mortos. Ou seja, depois que alguém parte para o outro lado, nós não temos acesso. E o livro Missionários à Luz, o mentor Alexandre, fala exatamente disso. Na vida espiritual, eles têm recursos e equipes especializadas em atender aqueles que desencarnam em situação difícil, aqueles que obsidiam e por aí afora. Ninguém fica sem atendimento. Senão nós vamos imaginar que só depois de Kardec é que houve a possibilidade de atender espíritos. E ele fala mais nessa recomendação que está no capítulo 17 do livro Missionários à Luz. Ele só existindo a disponibilidade de encarnados, eles podem e devem usar os encarnados também, para que os encarnados aprendam a respeito do atendimento a espíritos necessitados, que vivam aquelas situações difíceis, que entendam aquelas situações difíceis, primeiro, para não repetir a situação, segundo, para poder ajudar. Na hipótese de a gente não conseguir, eles continuam o atendimento do outro lado. Eu me lembro de um caso que está no livro Nos Domínios da Mediunidade, em que Libório é atendido numa reunião mediúnica. Raul Silva, além de ser o dirigente, é o esclarecedor. E depois do esclarecimento, que aliás o Raul Silva faz com muita propriedade, ele tem uma verdadeira intuição, porque na tela mental, na tela ectoplásmica que é mostrado ao Libório, Raul Silva não vê a tela, porque está passando alguma ocorrência que antecedeu a morte do Libório, que Libório não lembrava. E após a reunião, o Libório dá entrada a um hospital na vida espiritual, onde o tratamento continua. Ou seja, a gente faz muito pouco, 10 minutos, a gente não consegue tratar espíritos. A gente pode despertá-los para a melhoria,
criando uma empatia com ele para que ele aceite as nossas recomendações, mas o tratamento às vezes é prolongado na vida espiritual, né? Então essa é uma informação importante. Outra coisa que aconteceu na pandemia, ou logo depois, as atividades já estavam sendo retomadas, final de 2022, por aí, uma companheira nossa esteve numa casa em que o dirigente não permitia que espíritos agressivos comunicassem. Aliás, eles só podiam ouvir. Ele proibia que os espíritos se pronunciassem, porque eles eram culpados e precisavam mais ouvir. Ora, como é que a gente vai ajudar um espírito sem ouvir a história dele? Isso é fato, porque a pessoa até citou o centro espírita em que isso aconteceu, porque ela esteve lá. Portanto, são coisas que a gente devia prestar atenção. Nós podemos falar civilizadamente com qualquer espírito, né? Mesmo os mais agressivos. É verdade que no seminário eu costumo mostrar um gráfico para lembrar que quando o espírito entra agressivo, na medida em que o atendimento vai sendo feito, se ele aumentar a agressividade, é porque tem alguma coisa errada na condução da tarefa, na condução da conversa. Normalmente, o espírito agressivo, se a coisa for conduzida adequadamente, ele tende a baixar a agressividade, né? Uma outra coisa que a gente deve evitar é criança e pessoas estranhas ao trabalho em grupos mediúnicos. Eu conheço pelo menos 2 jovens senhoras que têm trauma de infância, porque a mãe as levou a uma reunião mediúnica, numa época em que elas não entendiam absolutamente nada. Viam a mãe incorporada, recebendo um espírito agressivo, e aquilo causava-lhes temor. Diferente de outras crianças que podem ter ido na infância ao centro espírita, assistido e se comportado diferentemente na vida adulta. Mas é uma coisa que nós não devemos levar. Crianças não vão à reunião mediúnica. E pessoas estranhas ao trabalho. Às vezes a gente acha que precisa levar a pessoa que está sob influência perniciosa a uma reunião. Essa não é uma necessidade. O tratamento é feito com os espíritos que estão perturbando essa pessoa. Essa pessoa deve sim receber orientações de como se conduzir. Passar pelo atendimento fraterno, fazer o tratamento de passes, a fluidoterapia, começar a reservar um dia na semana ou diário, uma tarefa diária de ler páginas edificantes todos os dias para melhorar a sua sintonia mental, começar a tarefa do Evangelho no Lar, que é uma das coisas que pode ajudar a melhorar a higienização do ambiente familiar e por aí afora. Até a tarefa principal, que nos ajuda muito quando estamos sobre assédio pernicioso. A tarefa constante no bem, pode ser qualquer tarefa, entrega de lanches na rua, participar do fornecimento da sopa fraterna, visitar asilos, orfanatos, dar o passe em hospitais, quando isso é permitido, é claro. Então, são algumas coisas que a gente pode colaborar entendendo essas nuances do comportamento adequado nessas situações. Não sei se alguém tem mais alguma coisa a falar, eu já acho que gastei os meus 12 minutos por aqui. Pode prosseguir. Se alguém tiver alguma dúvida, é só levantar a mão. Quiser alguma colaboração, tá bom. Pode continuar, Américo. Uma outra coisa que é interessante observar é o esclarecedor ansioso por resultados. Eu fui durante muitos anos um esclarecedor ansioso, né? E quase sempre a preocupação que eu tinha era esclarecer, ou melhor, era doutrinar os espíritos. A gente não doutrina ninguém em 10, 15 minutos. Não doutrina ninguém. Doutrina é uma coisa que até o próprio André Luiz mudou. No livro Missionários à Luz, existe um capítulo chamado Doutrinação. No livro
nos domínios da mediunidade também. Mas quando ele escreve o Desobsessão, ele substitui a palavra doutrinação por esclarecimento. Porque a gente não doutrina ninguém nesse tempo, né? Mesmo que o Espírito venha 1, 2, 3 vezes, sendo o mesmo Espírito, numa mesma reunião mediúnica, doutrinar é uma coisa complicadíssima. É como se a gente se visse na obrigação de fazê-lo acreditar naquilo que a gente acredita. Isso não é uma atitude adequada. Portanto, nós precisamos mais ouvir o comunicante do que falar. E eu me lembro da época em que eu falava mais do que eu via. Ninguém vai a um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista, e ouvi-lo mais tempo do que o paciente. Não tem sentido isso. O esclarecedor, a esclarecedora na reunião mediúnica, é um terapeuta. Ele precisa ouvir mais e falar menos. E, portanto, pensar na frase adequada no instante que for possível falar, né? Alinhavando ou costurando as ideias que o Espírito está transmitindo, né? Uma outra coisa que a gente não deve fazer, sobretudo como dirigentes, é não elogiar médium. Médium não se elogia. O próprio Kardec faz esse alerta em Um Livro dos Médiuns. Ele diz que o orgulho dos médiuns pode ser despertado pelos que os cercam. E ele mesmo diz o seguinte: mais de uma vez ele teve motivo de deplorar elogios que dispensou a alguns médiuns com o objetivo de os animar. E eu mesmo caí nessa esparrela, né? Caí nesse erro, quando testando um esclarecedor ou uma esclarecedora pela primeira vez, era uma pessoa que trabalhava com computação, serviços de programação em grande porte, era uma analista de sistemas. E o analista de sistemas, antes de resolver o problema computacional, ele precisa entender o processo. E ele faz muitas perguntas para entender o processo. E eu achei muito interessante, porque essa pessoa conseguiu identificar o problema do espírito fazendo perguntas, como ela faria no seu trabalho profissional. Eu nunca tinha visto aquilo, fiz um elogio à esclarecedora, e ato contínuo, na semana seguinte, um outro esclarecedor não apareceu mais, porque a gente fez um elogio àquela pessoa. Portanto, não se elogia médiuns. Os médiuns são todos diferentes, não tem um médium igual. Aliás, no universo inteiro não existe um grão de areia igual ao outro. Eles podem se assemelhar, mas não são iguais. Isso vale para uma folha de uma mesma árvore, de um mesmo galho. As folhas têm veios diferentes, né? Então, não existe ninguém igual a ninguém. Assim como não se deve comparar filhos. Filhos são únicos e devemos observá-los para perceber quais são as suas tendências, para podermos orientá-los melhor. Eu acho que eu fiquei de falar micos aqui também, né? Micos são aquelas escorregadas que o esclarecedor dá durante um atendimento. E quase sempre os micos que eu paguei foram na hora de encaminhar os espíritos. Na hora que a gente já conversou, o espírito aceitou a nossa argumentação. Na hora de encaminhá-lo, normalmente a gente curtiu aquela ambientação, aquela conversa, e a gente procura estender o máximo, né? E começa a dar detalhes que não são necessários. Então, eu me lembro de uma vez que eu disse ao espírito: nós vamos colocar você numa maca. E o espírito me respondeu: mas eu já estou na maca. Eu queria sumir nessa hora.
Então, o que a gente deve dizer nessa hora? Nós vamos acomodar você, sem detalhes, se vai ser maca num sofazinho, numa cama, se tem travesseiro, se não tem, isso não é problema nosso, isso já é da mentoria. Na hora de encaminhar, a gente só checa se ele está vendo quem vai se aproximar dele, para poder ele dizer o que a pessoa está dizendo a ele, e confirmando que ele foi ali exatamente para acompanhar o espírito que está saindo do transe mediúnico, aí sim a gente libera. Uma coisa muito interessante também no atendimento a espíritos necessitados é que a mentoria espera o esclarecedor tomar iniciativa daquilo que precisa para depois fazer. Por exemplo, o espírito está com dor. Então, uma das coisas que às vezes o espírito dolorido faz é ficar ansioso, né? E a gente pede calma, e pedir calma a alguém que está ansioso não resolve. Uma das coisas que resolve mais para acalmar o espírito é pedir para ele respirar pausadamente. É uma maneira de pedir calma. E logo no início, isso às vezes não acontece. É preciso reiterar a solicitação algumas vezes, dizendo, olha, respira pausadamente e preste atenção na dor. Ele vai continuar reclamando da dor, a gente volta a insistir, respire pausadamente e preste atenção na dor. A ação dos espíritos quase sempre é fluídica, né? Eventualmente hipnótica, mas eu prefiro acreditar que na maioria das vezes a ação é fluídica. E se a pessoa presta atenção, ela percebe que a dor vai cedando. E a gente então monitora, perguntando, olha, você chegou aqui com dor 10, de 0 a 10, quanto é que está a dor? E vamos supor que ela diga 8. Bem, 8 é uma dor ainda muito forte. Continue respirando pausadamente e aguarde a diminuição da dor. Dali a pouco a gente volta a perguntar, monitorando. Nunca usar de 0 a 10 novamente. De 0 a 8, agora qual é a sua dor? A gente vai baixando o teto também. Vai que ele fala que é 9, a dor aumentou. Então, é uma coisa muito importante a gente monitorar. Mas eu vou continuar aqui com os micos. Uma vez eu disse, acreditando que o espírito vê tudo porque simplesmente está do outro lado da vida espiritual. E eu disse assim, bom, agora você vai ver um monte de gente aí e uma delas vai se destacar a você. Aí ele me disse assim, mas não estou vendo ninguém. Por quê? Porque a densidade de perispírito varia, segundo Kardec, no Livro dos Médiuns, de mundo para mundo. E no mesmo mundo, de indivíduo para indivíduo. Então, essas são algumas das ideias que a gente reservou para falar hoje. Se quiserem, podemos, se tivermos tempo, falar de um caso de projeção aqui. Vamos abrir então um pouquinho para pergunta, participação do pessoal, né? Moisés, o Cícero tem uma pergunta também depois, o Cícero, tá bom? Pode falar, Moisés. O Américo, eu queria perguntar para você quais os recursos que o dialogador tem para identificar a natureza dos espíritos? Bem, ouvi-lo primeiro, né? Normalmente, a gente já fica sabendo, se for um espírito agressivo, né? A gente percebe na fala. Eles normalmente declinam o que são quando estão falando. A gente precisa ouvi-los. Se é um espírito necessitado, ele vai reclamar de alguma coisa, que ele não sabe onde está, não sabe o que aconteceu. E ouvindo o espírito, a gente mais ou menos tem uma ideia. Agora, se a gente parte para um esclarecimento sem ouvir a necessidade central, o André Luiz chama isso de necessidade central. Por quê? Porque não dá para atender todas as necessidades de um espírito. E qual é a necessidade central? É aquela que o espírito vai dizer. Eu não preciso me preocupar, né? Ele vai dizer, porque ele tem uma necessidade principal. É comum a gente encontrar, por exemplo, varrendo a rua de uma casa, varrendo a calçada da casa, né? E observando uma vizinha que está com um problemão, ela se aproxima da outra vizinha e começa a falar do problema dela. Então, isso é um fenômeno natural, as pessoas falam do problema que tem. Então, normalmente a gente identifica isso pela história do espírito.
Existe a possibilidade do espírito estar mentindo? Existe. Para isso nós temos um sinal que o médium faz quando percebe que o espírito está tentando enganar o esclarecedor. E a gente pode falar isso numa outra oportunidade. Existe um sinalzinho que é esse aqui de negativo, só que ele não precisa ser com a mão levantada, ele pode ser com a mão deitada sobre a mesa, se a reunião for em torno de mesa, ou sobre a perna, se for num círculo de cadeiras, né? Ou seja, vamos ouvir o espírito, qual é a necessidade. Se ele não falar nada, a gente pergunta, né? Legal. Bom, só lembrando, o pessoal todo da sala, que estamos no tempo de algumas participações. E eu vejo aqui no chat, o Cícero, ele nos pergunta, ou pergunta a você, né, como se dirigir a um espírito, quando ele nos fala, se ele ou é ela. É uma pergunta comum e boa. Eu tenho uma experiência traumática com relação a isso. Quando eu comecei, era muito jovem, e eu nem estava preparado para esclarecer espíritos. Eu ia lá tomar passe, e era numa época em que a reunião mediúnica era pública. E eu fiquei lá, quieto para tomar passe, e de repente faltou o dirigente, que era o único esclarecedor, uma falha no sistema, que sem o esclarecedor não tem reunião mediúnica, mesmo que ela esteja cheia de médiuns e esteja cheia de espíritos ali para atender. Aí eu não sei por que me chamaram, eu nunca tremi tanto na vida. Meu joelho batia um no outro e o queixo tremia. Foi aí que eu aprendi a diferença entre um tremendo esclarecedor e um esclarecedor tremendo. Eu era o segundo, né? E eu comecei a trabalhar achando que espírito de homem se comunicava por médium homem, né? E tinha mais médium homem do que médium mulher. Eram poucas, inclusive, e faltavam muito. E um belo dia, calhou de uma médium mulher estar presente, e eu fui designado para falar com ela, e eu não tive dúvida. Eu disse, boa noite, irmã. O espírito deu uma fungada assim, tu tá me estranhando, é? Ou seja, foi aí que eu aprendi que a voz do médium não identifica o espírito. A gente precisa prestar atenção, André Luiz diz isso, no uso, por exemplo, de adjetivos, que eventualmente o espírito fale, porque os adjetivos em português flexionam. Então, se o espírito está cansado, ele é homem, mas ele pode estar cansada, ou seja, ela pode ser mulher. E se esse adjetivo vem, a gente identifica. Mesmo assim, eu já apanhei, já paguei mico, porque a médium não percebeu o sexo do espírito e declinou o adjetivo errado. É claro que tem adjetivos que não flexionam. Por exemplo, não existe uma pessoa trista por ser mulher e um tristo por ser homem. Não existe isso. Então, a gente tem que prestar atenção. Atualmente, eu atendo o espírito sem saber o sexo. E, às vezes, só vou saber no final, naquela comunicação entre os trabalhadores, após o término da reunião, em que nós trocamos algumas ideias sobre determinados atendimentos, em que não ficou exatamente claro qual era o problema do espírito, ou se ele tinha sido encaminhado mesmo, enfim. Então, normalmente, a gente toma cuidado, usa o você para não errar. Porque a gente, a menos que o esclarecedor tenha evidência e esteja vendo o espírito. Se bem que hoje em dia é complicado, porque às vezes a gente vê uma mulher que não se aceita como e admite que é homem. Então isso pode acontecer no mundo espiritual também. Então o você resolve o problema, e para quem mora no sul do país, se quiser usar tu, tudo bem. Tu vai, tu vem, não tem problema nenhum. Porque a terceira pessoa, aliás, a segunda pessoa, você segunda pessoa, tu também, não identifica o sexo. Legal, Américo, para a gente retomar a nossa sequência, só mais uma aqui da Nizeli no chat, ela pergunta para você, como proceder quando mais de um médium inicia espontaneamente a comunicação mediúnica? Isso vai
da direção da casa e também da direção daquela reunião, que às vezes tem mais de um grupo mediúnico, de que se trabalham com 2 comunicações em paralelo ou uma só. Muitas não, porque realmente fica uma coisa difícil. O André Luiz, no livro Desobsessão, sugere até 2 comunicações em paralelo. Nós temos essa experiência. Aliás, o livro Desobsessão conta a história do livro do grupo Espírita da Prece, o grupo em que Chico trabalhava nos últimos tempos lá em Uberaba. Ele saiu da SEC, da Comunhão Espírita Cristã, porque estava complicado, tinha diretoria, muita reunião, diretoria. No Grupo Espírita da Prece não existia diretoria. O assunto era atendimento aos necessitados, encarnados ou não, e eles tinham lá o atendimento até 2 espíritos em paralelo. Pode eventualmente acontecer que entre um médium novato num grupo já mais experiente que não consiga controlar a comunicação. Quando é assim, o dirigente ou o esclarecedor que não está em ação, deve pelo menos ter 3 ou 4 esclarecedores, pede à médium que silencie por instantes até que uma das outras comunicações termine, né? Nós temos um pouco dessa experiência, mas isso depende de cada grupo. Ou se atende um por um, e quem está incorporado espera o atendimento daquele espírito terminar para dar passividade. Agora, com o tempo, o médium vai ficando treinado e ele não dá passividade antes, porque toda vez que ele entra em transe, ele perde energia, e se ele o faz muito antes da vez dele, ele perde energia. Portanto, é bom tomar cuidado com isso. Legal. Américo, nós, aproveitando o seu conhecimento aí e esse rico assunto, nós preparamos uma pequena entrevista num bate-bola rápido que o Emerson vai conduzir para você ainda nos orientar sobre esses temas. Emerson. Bom dia a todos, amigos. Continuando aqui um pouco mais essas nossas reflexões com o Américo a respeito de reunião mediúnica e explorando um pouco mais a questão dos desvios e das boas práticas nessas reuniões. Sr. Américo, a respeito da questão dos sustentadores, nós vamos verificar, por exemplo, lá na obra do Manuel Filomeno de Miranda, na qualidade e na prática mediúnica, ele vai destacar, né, a importância desses participantes da reunião mediúnica que nós chamamos dos sustentadores. Ele fala da importância dessas pessoas para o bom desempenho dessa reunião mediúnica. Nós gostaríamos de saber, então, de você, gostaríamos de ouvir de você, qual a tua visão e como você classificaria a participação dos sustentadores nessa reunião mediúnica. Bem, o André Luiz, no livro Desobsessão, estabelece que numa reunião de atendimento a espíritos necessitados ou de tratamento espiritual, seja para atender espíritos obsessores ou minimamente necessitados, é preciso 3 tipos de mediunidade. O médium intuitivo, que trabalha no esclarecimento, cuja intuição se desenvolve com aplicação. Intuição é a conquista. O Emmanuel tem, inclusive, uma frase interessante a respeito de falar isso. Ele diz, basicamente, o seguinte: o estudo perseverante, com o esforço sincero e a meditação sadia, é o grande veículo de amplitude da intuição. Intuição não vem de graça, né? Eu me lembro que, no início da minha atividade como esclarecedor, eu não tinha intuição nenhuma, eu não prestava atenção em nada. Eu só queria esclarecer, ou melhor, doutrinar o espírito. Na medida em que o tempo passou e a gente foi aferindo essa maneira de fazer as coisas, aí sim a gente começou a perceber que às vezes a gente não lembrava nem daquilo que tinha falado, porque a fala fluía naturalmente. Então, nós precisamos de médiuns intuitivos que não têm mediunidade ostensiva para colaborar. Precisamos também dos médiuns falantes, porque sem médium falante não tem comunicação, mesmo que o ambiente e o recinto esteja cheio de espíritos,
Se só tivermos esclarecedores e médiuns de sustentação, não tem comunicação. Portanto, não tem atendimento. A gente pode fazer uma vibração à distância, qualquer coisa do tipo. E os doadores de fluidos, e também passistas, doam fluidos durante as comunicações para recomposição, por exemplo, de pequenas feridas ou de deformações do perispírito do comunicante. E também, ao final, dão passes naqueles que trabalharam como médiuns falantes e nos próprios esclarecedores. É uma atividade dificílima, porque a pessoa tem que ficar atenta o tempo todo. E é, às vezes, comum a gente notar que um médium de sustentação deu uma dormidinha na reunião. É natural, fica passivo, não levanta, não senta, acaba dormindo. Para resolver esse problema, quem nos deu a dica foi Richard Simonetti, querido amigo, já desencarnado, que escreveu vários livros, e ele vinha muito a São Paulo, e a gente o levava para fazer palestras lá no Mãos Unidas. E uma vez conversei com ele a respeito disso. Ele disse: Américo, eu peço aos médiuns de sustentação que prestem atenção na comunicação que está acontecendo. E é curioso, porque a gente usa isso até hoje, e muitas vezes, quando termina a reunião e o médium falante não lembra do que falou, porque a conexão era feita de perispírito para perispírito, quando a pessoa volta para o corpo, às vezes sai um pouquinho só, mas quando a pessoa, o médium volta para o corpo, ou a médium volta para o corpo, não se lembra de detalhes. E quem prestou atenção lembra, e ajuda o médium a lembrar o restante da fala, e as observações fluem melhor quando a gente presta atenção. Prestar atenção é uma maneira de manter a atenção ativa, né, numa comunicação. Legal, senhor Américo. Então, agora a gente gostaria de começar a refletir um pouquinho também a questão dos médiums, porque existe uma corrente que defende a questão da não participação do tarefeiro quando se reconhece, ou antes dele vir para a tarefa, ou quando ele já está na tarefa, que ele, entre aspas, não está bem. Então, tem uma corrente que defende que nessa situação é melhor que ele fique de fora, não participe dos trabalhos. E nós vamos encontrar, por exemplo, uma outra corrente que defende que não, que nesse momento ele precisa vir à tarefa, precisa vir aos trabalhos, porque ele será até talvez tratado, naquele momento ele precisa vir para receber da tarefa, acolher do grupo, da espiritualidade, aquele atendimento para ele mesmo. E tem uma questão até que um pouco mais grave, né? Que é aquela questão do uso regular de remédio controlado, às vezes tarja preta, como é conhecido. Nós gostaríamos de ouvir do senhor a questão, sobre essa questão. Qual seria o seu entendimento a respeito dessa situação? Olha, eu não tenho experiência. Ao longo desses anos em que fazemos isso, não tivemos nenhum médium nessa situação. E quando a gente não vive a experiência, a gente não tem o que dizer. Então, nesse aspecto, eu não tenho o que dizer. Eu precisaria investigar melhor isso aí. Como a gente não viveu isso, eu não sei o que dizer realmente. Eu talvez precisasse de ajuda também. A gente tem uma experiência, mas não tem toda a experiência do mundo, né? Nos falta muita coisa ainda. Claro, claro. Até por isso que a gente trouxe para reflexão, porque existem correntes, né, de ideias e maneira de pensar, não é realmente algo simples de se identificar, realmente é complicado. Não é complicado. Nós vamos ter daqui a pouco alguns momentos novamente de abrir para os amigos do grupo. Quem sabe também no grupo não venha alguma ideia, algum ponto de vista diferente a respeito dessa situação, e a gente pode refletir e construir juntos aqui essas reflexões e ter esse conhecimento. Emerson, com licença, eu posso dar uma parte de uma experiência vivida dessa pergunta, que se o Américo disse que não teve vivência? Acho que agora bem rapidinho. Então, meus amigos, alguns médiums são de sustentação, né? Eu dava a manifestação psicofônica. E uma das vezes, até foi lá na casa transitória, com o saudoso senhor José Gonçalves Pereira,
eu estava me sentindo muito mal, mas muito mal mesmo. Mas mesmo assim, imbuída no amor, na certeza que os espíritos estariam comigo, eu insisti e fui. Eu moro aqui na Zona Oeste, né, em Pinheiros, e é lá na Zona Leste. Quer dizer, enfrentei trânsito e tal, cheguei lá mais ou menos, mas com confiança. E aí, no final da sessão mediúnica, eu saí muito bem, me sentindo ótima. Falei, nossa, aquela dor no peito, aquele formigamento no braço, senti que era um infarto, mas eu teimei, não é? Não recomendo isso para ninguém, mas eu estava com certeza que eu ia sair melhor e sair. E aí o senhor Gonçalves me chamou e falou, você percebeu que você foi atendida cirurgicamente? Você, se não tivesse vindo na sessão, você teria tido um infarto. Então, foi uma experiência vivida. Então, o que eu cheguei à conclusão? Que quando se faz com amor, os espíritos não nos abandonam, não é? E é só isso, porque me impactou muito. Eu falei, meu Deus, como a gente a recebe, não precisamos pedir nada, né? Muito obrigada. Obrigada, Leila, por sua participação e por ter trazido sua experiência. Américo, temos aqui mais uma outra proposição de reflexão a fazer. Nós acompanhamos o seu trabalho já de algum tempo, sabemos que você é alguém que preza pela questão da avaliação dos resultados da tarefa. Nós vemos aí que, constantemente, você traz essa necessidade, essa possibilidade de fazer a avaliação. Nós gostaríamos de saber se é possível estabelecer indicadores de desempenho para a avaliação de tarefa. E se sim, se você sugeriria algum para nós. Certo. Bem, realmente, ao longo dessa experiência que tivemos, uma das coisas importantes que a gente fazia era anotar a presença das pessoas. E por que anotar a presença? Porque dá uma ideia do comprometimento do tarefeiro com a tarefa. E é preciso ter essa ideia. E a gente percebe que os grupos harmônicos têm pouca falta. E o que a gente entende por grupo harmônico? Não é só a gente se dar bem entre nós, mas a maneira pela qual, por exemplo, um esclarecedor se aproxima de um médium, sem encostar a boca no cangote da médium, né? Sem falar muito perto, sem respirar na frente da pessoa, tudo isso diz respeito à harmonia do grupo. E como a gente mede a harmonia? Pela flutuação da mão de obra. Ou seja, se tem um grupo que perde muito trabalhador e entra muito trabalhador novo, esse grupo ainda não se harmonizou. Um grupo harmônico tem que ficar junto pelo menos 10 anos. Então, nós ficamos com um único grupo, e o grupo até já se desfez, porque envelheceram muito, né, e não queriam mais fazer reunião mediúnica à noite. Esse grupo ficou junto 34 anos. Então, a rotatividade de mão de obra é um indicador da harmonia de um grupo. Se tem muito entra e sai, não tem harmonia. Tá claro. Samérico, nós vamos chamar a Ana Laura. Ela identificou algumas perguntas no chat e vai trazer para a gente dividir também. Essa pergunta aqui da Isabel, Américo, assim que ela pergunta, Américo, você comenta para orientar com o espírito em sofrimento para prestar atenção em sua dor. O ideal não seria tirá-lo do foco da dor e levá-lo a outras reflexões? Bem, eu não sei, a gente pode até sair do foco da dor, mas às vezes a dor é grande, né? Então eu costumo normalmente fazê-lo aliviar a dor para depois conversar e verificar outras necessidades. Porque se ele reclama de dor, a necessidade principal dele é a dor. Se ele reclama de outra coisa, não está preocupado com a dor, né? Quando é que acontece isso? Acontece, por exemplo, quando uma mãe foi atingida por uma inundação, morre a família, ela também morre e ela fica procurando os filhos, né? Se eu for deslocar
a preocupação dela, dos filhos, para outra coisa, ela não vai sair daquela preocupação. Qual é a mãe que deixa a preocupação dos filhos em segundo lugar? Não existe isso. Eu já tentei, mas eu não consigo. Então, tem que resolver um problema. E, às vezes, a gente não sabe se os filhos morreram também ou se eles estão encarnados. O que eu sei é que os espíritos têm, com as crianças menores, principalmente, um cuidado muito grande para não deixá-las numa situação difícil, porque não tem estrutura para suportar aquilo. Então, eles normalmente atendem. E eu pedi à mãe que prestasse atenção, porque nós íamos mostrar a ela algumas figuras de crianças para ela identificar os filhos. Enquanto isso não acontecia, eu pedi a ela que descrevesse os filhos. Ela tinha 2 filhos, eu pedi que ela descrevesse o mais novo, então ela descreveu o tamanho da criança, a idade que ela tinha, se ela loira, se ela moreninha, se ela estava vestida, se estava descalça, né? Enfim. Ao descrever a criança, ela fica menos ansiosa, porque, afinal de contas, o esclarecedor se preocupou em perguntar das crianças. Depois pedi a ela que descrevesse a criança maior, e também, ao fazer isso, ela estava mais calma, descrevendo, na esperança de que a gente pudesse localizar as crianças. E aí eu disse a ela, olha, nós vamos mostrar algumas crianças a você, e você me avise quando você identificar as suas. Até que em um instante ela falou, para. E eu perguntei o que aconteceu. Eu estou vendo os 2 aqui. Mostraram a ela 2 crianças. E depois ela reclamou, mas isso aqui é uma foto. Eu falei, e agora? O que eu faço? Mas aí as crianças se mexeram. Era um filmezinho. É como se ela estivesse vendo ao vivo as crianças que tinham sido atendidas. Eu não fiquei sabendo depois se elas tinham desencarnado ou não. Mas quando ela viu as crianças se mexerem, ela ficou absolutamente tranquila. E a gente disse a ela que em algum instante, assim que ela recebesse os cuidados na vida espiritual, sem falar em vida espiritual, porque ela achava que estava viva, estava só procurando os filhos, a gente disse que ela ia encontrar os filhos. Não diz como, mas é possível uma mãe rever os filhos que estão na Terra durante o sono. E também é possível ver os filhos que partiram para a vida espiritual, lá mesmo onde ela já está. Em algum instante isso vai acontecer. Entendi. No acolhimento, né? E agora a gente tem outra pergunta, Américo, da Luzia Novak, ela, em relação aos médiums, né? Ela fala assim, podemos dizer que é trabalhando que conseguiremos mais equilíbrio? Sobre os médios que não estão bem. Olha, nenhum médium é perfeito, né? Todos nós temos deficiências, esclarecedores, médiums de sustentação e médiums falantes. Todos nós estamos em aprendizado aqui na Terra. E é o tempo, exatamente, e a perseverança, além do estudo. Por isso, os grupos mediúnicos devem estudar, ou reservando uma reunião no mês, ou fazendo o estudo depois que termina a reunião, que pode ser mais reduzida, em vez dos médiuns atenderem 2 espíritos, cada um atender um só e fazerem uma reunião presencial, ou até mesmo, como nós fazemos hoje, a reunião de estudos mensal, uma vez por mês, a gente faz online. Ninguém precisa sair de casa e estudamos livros relacionados com mediunidade. Ao fazermos isso, nós vamos fornecendo material de reflexão a todo o grupo. Todo mundo estuda, porque se deixar para alguns lerem em casa, a gente não tem certeza de que isso vai acontecer. Então, estudando junto, a gente sabe quem vai e todos sabem que a presença está sendo marcada. Entendi. Aí depois tem mais um comentário aqui do Sidney, que muitas vezes sentimos as dores dos espíritos e com tanta intensidade que agregamos como nossas, né? Após a reunião, o médium percebe o alívio, informando e confirmando que essas dores não eram dele, e sim do espírito atendido na reunião. Isso é claro, né? Muito bem. Então, sigamos. Sim, a Leila também identificou 2 perguntas no Opa, chat e vai fazer. bora lá. Tá bom. Então, vamos lá. É do Marcos Genovese e depois é do Robson. A do Marcos, ele quer saber... Nossa, apagou aqui, hein?
A do Marcos, Leila, posso falar? Você lê para mim? Tá, Leila. Na avaliação, há necessidade de se comentar aspectos da manifestação do comunicante, Américo? Sobretudo quando o esclarecedor não entendeu determinada referência que o espírito faz, não ficou claro. Então, é importante ouvir do médium, né? Não dá para avaliar todas as comunicações. Se o grupo tem 5 médiums, 2 comunicações por médium, são 10 espíritos, não dá tempo de fazer isso, senão fica outra reunião de 1 hora e pouco. Então, mas pelo menos os aspectos principais, o que mais chamou a atenção do médium durante o transe mediúnico. Porque às vezes o esclarecedor entende uma coisa, atende como se fosse um problema e era outro, né? Por exemplo, existem suicidas que não declinam o suicídio. Eles disfarçam. Eu não sei como é que eles fazem isso, mas eles não deixam claro. Mas o médium, com experiência, é capaz de identificar o suicida mesmo quando ele não fala do assunto. E às vezes o esclarecedor passa batido com relação a esse aspecto. E, portanto, é importante falar a respeito de algumas comunicações, as mais relevantes que aconteceram naquela noite. Se tivermos 6 médiums, é um caso para cada um. Se tivermos 5, também. Se tivermos 2 médiums só, então podem ser mais informações dos comunicantes. Entendi. Agora tem a do Robson, como ajudar espíritos que têm dificuldades em falar. Você pode comentar? É um seminário. Existem sinais que a gente teve que desenvolver para o médium dizer para o esclarecedor qual é o problema. Quando é que um espírito não fala? Por exemplo, quando ele tem uma deformação perispiritual, um zoantropo. Eu já fiz seminário em locais que ninguém sabia o que era zoantropo. E é claro, quando as pessoas não sabem o que acontece, a mentoria não leva espíritos desse tipo, porque não vai dar certo esse negócio, né? E eu me lembro que, algum tempo depois do seminário em que falamos sobre zoantropia, a dirigente ligou chorando para mim. Eu perguntei, mas o que houve? Estamos felizes, recebemos um zoantropo e sabíamos o que fazer. Então, quando a deformação é no rosto, o espírito não consegue falar. Quase sempre vem um... E como falar com o espírito? Então, é possível fazer perguntas perguntando ao espírito se ele faz sinal de cabeça sim e sinal de cabeça não. Eu também já me lasquei. Uma vez o espírito não mexia a cabeça. E eu perguntei, você não está conseguindo mexer a cabeça para fazer o sinal de sim ou não? Ele fez, o é sim e o é não. Então, a gente estabelece isso com o espírito, e é claro, o médium dá uma ajudazinha. O médium pode ajudar, percebendo que o espírito quer fazer um sinal de sim com a cabeça ou não. Mas esse espírito em particular não mexia a cabeça, mas ele respondeu para sim, para não. Então a gente faz perguntas que tenham resposta sim ou não. Claro, precisa tomar cuidado com a pergunta que é feita, né? Por exemplo, está sentindo dor? A dor é forte? Então presta atenção que a dor vai diminuir. Presta atenção na dor, daqui a pouco eu vou perguntar novamente. A ação dos espíritos é fluídica, dali a instante a gente volta a perguntar. E aí, como está? Não pode falar como está a dor, né? Tem que perguntar, a dor diminuiu? Você pode até fazer a pergunta, não vai poder fazer a pergunta de 0 a 10, qual é a dor agora? Aí não dá para fazer isso. Mas se diminuiu, a gente pode se dizer, diminuiu bastante? Ele confirma ou não. Se não diminuiu bastante, a gente espera mais um pouco a ação fluídica para depois voltar a perguntar. E agora, diminuiu mais? E a gente vai monitorando a dor até que ela fique razoável. E a gente pode fazer outras perguntas, mas quase sempre nos zoantropos, a gente pode dizer a ele que nós vamos trabalhar na recuperação do rosto, né? Porque ou ele desenvolveu um focinho, ou desenvolveu um bico,
né? Ou tem uma outra deformação que a gente não sabe. Então, existe um sinal para quando é zoantropo que o médium faz, que é um sinal de garra. Sobre a mesa, não precisa levantar a mão, não. Sobre a mesa, ele faz o sinal de garra e a gente sabe que ele tem um zoantropo. Então, a gente pode dizer, olha, nós vamos ajudar a você a recuperar a forma humana. Pode ser que a gente não consiga inteiramente hoje, mas vamos começar o tratamento hoje. E a gente vai perguntando, sente que estão mexendo em você? Então, presta atenção que nós vamos começar a mexer. Estão mexendo agora? Muito bem. Você sente dor? Sente repuxar? Então, com perguntas do tipo sim ou não, a gente vai descobrindo qual é o problema, monitorando até que a gente pergunta, pararam de mexer em você? Se ele confirmar, pararam? Muito bem. Agora, você está liberado. Quiser tentar falar alguma coisa, pode tentar. Eu me lembro que um espírito falou, Igor. Ele disse, você disse eu não consigo? Eu entendi. É um bom começo. O tratamento continua, vamos acomodar você e você vai ficar bom. Américo, eu queria assim, te perguntar, com licença, se pode ser também que o espírito venha a receber uma vibração, porque eu dei passividade uma vez e o espírito não falava nada, mas eu sentia que ele tinha tido um acidente muito difícil, como se o carro estivesse passando sobre inteiro dele, né? Então ele estava muito impactado. Então ele realmente não tinha palavras. E a vibração do grupo, no final, depois que o dirigente conversou, etc., aí ele agradeceu em lágrimas e se retirou. E eu senti a maior caridade que poderia acontecer ali. Estou correto? Isso pode acontecer também. Eu me lembro de um caso emblemático que aconteceu até recente. Não costumo contar casos recentes, porque o espírito pode estar ouvindo e pode se sentir invadido, né? Mas esse caso é muito emblemático. E eu agradeço até hoje, porque ele nos deu essa oportunidade de falar disso para ajudar muita gente. Então, vão aqui os nossos agradecimentos a ele. O espírito começa o atendimento, a sua necessidade, dizendo assim, cortaram a minha cabeça, me ajude a achar a cabeça. Eu esperei mais um pouco, ele continuou repetindo isso, e eu perguntei, mas você está me ouvindo? Estou, por favor, me ajude a achar a cabeça. Você está me vendo aqui do lado? Estou. Mas, por favor, me ajude a achar a cabeça. Você está conseguindo falar? Estou. Você pode me dizer com que cabeça? Como assim? Coloque a mão na sua cabeça e veja se ela está aí. Porque a gente acha que a cabeça de carne e osso densa, cortada, a cabeça do perispírito vai junto. Não vai. E aí ele colocou a mão na cabeça e disse, nossa, mas ela está aqui. Mas eu tinha a sensação de que ela foi cortada. Então, mas é só uma sensação. Está tudo em ordem aí? Tá. Então tá ótimo. Ele falou, muito obrigado. Eu gostaria de comentar também aquele livro do Divaldo e do Raul Teixeira, Diretrizes Mediúnicas, que tem 50 tópicos que apregoa sobre a mediunidade, não é? E alguns deles, assim, bastante interessante, que ele, no 13º, ele fala da ação dos perturbadores desencarnados nos dias da tarefa, não é? Porque nós, médiums, somos assediados para não ir no trabalho, para provocar uma discussão, trânsito, alguma coisa desse tipo, seu Américo? Assim, se eu sou um líder da sombra, eu vou atrapalhar o esclarecedor, vou atrapalhar o sustentador, passista, ou vou atrapalhar o médium falante? Eu vou atrapalhar o médium falante. Então, todo médium falante, antes de ele perseverar na tarefa, ele vai ser assediado. E eles precisam saber disso no treinamento. Eles vão ser assediados. Agora, não é só assédio. Às vezes o espírito é levado à conexão durante o dia com o médium que vai recebê-lo à noite para fazer o que a gente chama de casamento fluídico, né? Ou seja, se esse meu fone de ouvido que tem fio não tivesse fio, mas tivesse Bluetooth, e o meu computador tivesse Bluetooth,
que eu faço para criar uma conexão? O Bluetooth tem que estar ligado. Eu aproximo o fone de ouvido e o computador. E demora para fazer a primeira conexão. Quando eu fizer a segunda conexão sem fio, ele já vai estar conectado. Então, o médium recebe a visita do espírito que vai se comunicar à noite, durante o dia, para facilitar a conexão à noite. A primeira conexão demora. Então, o médium que sente-se mal durante a manhã, ou às vezes na noite anterior, deve parar o que está fazendo, ler uma página edificante, fazer a sua oração, pedir a ajuda do amigo espiritual para aliviar aquela percepção de ordem negativa, mas entender que aquela aproximação é necessária para fazer o primeiro contato, porque o contato no dia seguinte ou no mesmo dia, mais tarde, vai ser facilitado. Legal. Américo, estamos indo bem e dentro do tempo aqui que a gente quer a participação de todos, né? Tem mais 2 pontos aqui para a gente retomar. Eu vou até inverter a ordem. A Ticiane Dias pergunta se você faz avaliação mediúnica, voltando um pouco nesse assunto, né? Aos final das sessões, com os esclarecedores, os médios, você tem essa prática no seu grupo? A avaliação é sobre a comunicação, né? Para ver se o médium fala alguma coisa que o esclarecedor não percebeu, e para identificar aquela fala que o esclarecedor foi preciso, né? Eu me lembro de uma comunicação recente de um jovem que procurava a mãe, desesperado, e a esclarecedora, por isso que todo grupo deve ter pelo menos uma esclarecedora mulher. E se só tiver mulher, deve ter pelo menos um esclarecedor homem. Porque são maneiras diferentes de ver o mesmo problema. E eu me lembro que essa esclarecedora disse ao rapaz: eu sei o que está acontecendo com você, porque eu também sou mãe. Na hora ela não percebeu isso, mas ao final a médium falou: quando você disse que também era mãe, o espírito se acalmou. Uma coisa boba, né? Que para nós homens não tem muita importância, mas tem. Por isso que todo grupo deve ter pelo menos uma esclarecedora mulher e pelo menos um esclarecedor homem. Legal, Américo. Tem mais uma aqui para a gente retomar na terceira parte. A Euseni, aliás, a gente agradece a participação de todos aqui. A Euseni pergunta ou pede para você dar mais detalhes da reunião online em estudo. Eu penso que em algum momento, acho que é em função do seu seminário, né? Talvez na próxima edição, mas essa dúvida dela, detalhes da sua reunião online de estudo. Nós estamos terminando, aliás, terminamos online o livro Os Mensageiros. A gente faz o seguinte: se o capítulo é muito grande, a gente divide o capítulo, uma página de cada livro. A pessoa lê uma página e comenta essa página. E o comentário circula no grupo, né? Depois muda-se de página, uma outra pessoa, que pode ser na ordem que aparece a fileira de fotinhos no Zoom, no Meet, né? Então, a gente alterna a leitura e os comentários. E, portanto, podemos estudar livros que falam sobre mediunidade. E agora devemos estudar no nosso grupo Nos Domínios da Mediunidade. Esse grupo que temos agora, ele é novo. Aquele grupo com o qual trabalhamos 34 anos, o grupo envelheceu, inclusive esse que vos fala, e eles preferiram formar um grupo durante o dia, né, mais cedo, né? Estão aposentadas, né? E então tivemos que preparar esse grupo para trabalhar. E agora eu trabalho com um grupo de treinamento, é o grupo Trainee, onde a gente recebe médiuns que apresentam características mediúnicas e a gente vai testá-los, ou esclarecedores ou sustentadores, né? E eu percebo que é muito difícil trocar pneu com o carro andando, porque antigamente a gente tinha 3 anos para formar um grupo. Os 2 primeiros de teoria, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns. No segundo ano
nos domínios da mediunidade e o desobsessão do André Luiz. E o treinamento de esclarecedores também, que nós temos. E o treinamento de médium falante, não tem outro treinamento a não ser colocá-los em ação na mesa mediúnica. Só que fazíamos uma coisa antes de começar no terceiro e último ano, a prática mediúnica. A gente distribuía lápis e papel, as pessoas eram obrigadas a colocar o nome completo, a data, deixávamos 5 minutos de música bem suave, tocando, e eles indicavam as suas percepções. Terminado isso, nós continuávamos os nossos estudos. Na segunda reunião, na reunião da semana seguinte, agora são 10 minutos. E uma outra folha com nome, data, eles colocavam as percepções que tinham feito durante os 10 minutinhos, aumentávamos isso para 15 minutos, 20 minutos, e ao final de 4 reuniões, nós tínhamos uma série de percepções. E é claro, lendo as percepções, não podia colar. As pessoas não colam as percepções, né? Elas dizem o que elas sentem. A gente sabia com antecedência aqueles que poderiam ser doadores de fluidos. Por quê? Porque às vezes destilavam coriza, às vezes aumentava a lacrimação, a mão ficava úmida. Uma característica de doadores de fluidos, né? Aqueles que sentiam a vontade de falar, mas não era permitido falar, mas se sentissem a vontade de falar alguma coisa, registravam isso. Então, provavelmente, essas pessoas seriam, desenvolveriam a psicofonia, né, a mediunidade falante. E aqueles que não sentiam nada, iam ser esclarecedores. Legal. Américo, você acabou naturalmente entrando nessa terceira parte que a gente combinou em reservar, que é essa vivência e orientação da formação de grupos. Aí deixamos e já abrimos também essa parte para você ou complementar ou utilizar esse tempo agora para o que você quiser, instigarmos aí a galera também a fazer perguntas, enfim, pode conduzir essa parte aí também da maneira que você julga. Então, eu tive a oportunidade de formar 4 grupos. O Mãos Unidas nasceu de 2 grupos mediúnicos que saíram de uma outra casa por desentendimento. Eu achava aquilo um absurdo, hoje eu acho ótimo. Quando as pessoas se desentendem, elas se harmonizam mais. Cada um vai para um canto. Esse grupo em que houve desarmonia deu origem a outros 4 grupos. Aquele que existia, que ficou harmonizado, e mais outros 3 que se harmonizaram para criar novos grupos, 3 grupos novos, né? E eu resolvi sair para ter a experiência de começar um centro espírita do começo, trabalhar com estatuto, procurar sede, enfim, eu queria ter essa experiência. Algum tempo depois, então, começamos a preparar trabalhadores, né? Então, desenvolvemos o treinamento para médium doador, né? O passista, desenvolvemos o treinamento para médiuns falantes, que é nada mais, nada menos que o exercício no terceiro ano, dando a oportunidade de eles manifestarem espíritos, e também o treinamento de esclarecedores, que foi o mais difícil de preparar, porque exigia uma sistematização de procedimentos que eu precisei anotar e guardar os casos que aconteciam. E com isso nós conseguimos formar, então, 4 grupos, além dos 2 que a gente tinha inicialmente, que se formaram de outro jeito, né? E, então nós tivemos 6 grupos trabalhando na casa. Com a pandemia, alguns se afastaram e nós ficamos com 5 grupos. 5 grupos. Tivemos que redistribuir o grupo que perdeu muitos trabalhadores em outros grupos, né? Essa é uma experiência pessoal. Mas agora, o nosso grupo é um grupo de testes, né? Então, temos médiuns novatos, e na medida em que chegarem mais, aqueles que já têm mais experiência podem passar para outro grupo, né, que tem na casa, né? Então, é uma dificuldade que eu não tinha, então, por isso que eu falei, porque hoje eu tenho que trocar o pneu com o carro andando. A gente tem que preparar os médiuns, às vezes médiuns que vêm de outras casas com características mediúnicas nem sempre desejáveis, e é preciso tomar cuidado com fazer
o acolhimento e, ao mesmo tempo, corrigir algumas coisas que a gente acha que não deve acontecer, sobretudo com médiuns falantes. Com médiuns doadores não tem grandes problemas, e com esclarecedores tem, porque é preciso treinar esclarecedores. Não se pode exigir que o esclarecedor desempenhe sem um mínimo de treinamento. A gente treinava 1 ano os esclarecedores novatos com médiuns novatos, porque é muito complicado treinar esclarecedor novato com médium experiente. E hoje, às vezes, acontece isso. O esclarecedor novato vai atender o médium experiente, e o médium experiente fica com raiva do esclarecedor, porque ele não tem ainda a janela que é necessário ter. Por isso que eu falo que hoje eu estou trocando pneu com o carro andando. Américo, você falou aí em algum momento, e me surgiu uma pergunta aqui. Nesse livro que a Leila citou, que é muito rico, e depois a gente vai postar ele, no qual Sim. o Divaldo e o Raul Teixeira respondem muitas perguntas, uma me chamou a atenção aqui para nós complementarmos o nosso tempo aqui, não sei qual dos dois responde, mas a pergunta é, e aqueles grupos que se fecham em torno deles mesmos e seus membros não frequentam palestras, reuniões doutrinárias e se dedicam tão somente ao fenômeno em si, ao intercâmbio mediúnico, estarão procedendo corretamente? É de se lamentar, né? É de se lamentar. Mas não há o que fazer. Se é uma decisão do grupo e eles se fecham, não há o que fazer. Quando existe uma direção doutrinária no centro espírita, e os grupos se subordinam a essa direção doutrinária, a gente consegue reverter isso, né? Mas, normalmente, as casas às vezes têm um grupo só, que existe há muito tempo, né? E depois surgem grupos novos, aquele que está há mais tempo acaba se fechando para não se misturar por alguma razão. Mas todo grupo um dia vai se desmanchar. Lei de destruição, que é para construir de novo em melhores patamares. Então, a gente não precisa se preocupar com isso. A vida dá um jeito em tudo. Américo, uma outra coisa que me suscitou também uma pergunta. Você acha interessante ou necessário fazer essa preparação de dirigentes, por exemplo, de tarefa? Ou seja, Fundamental. Me vem à mente aquele dirigente Fundamental. que está há 30 anos ali num grupo. É fundamental. Vícios. Normalmente esses dirigentes não participam de eventos. Tivemos isso com a USE Santo André. Fizemos uma reunião só para isso, para falar de experiências, trocarmos experiências entre nós dirigentes. E normalmente, às vezes tinha alguém do grupo, mas o dirigente não estava, né? Mas a gente não controla isso aí. E o Criador deixa todo mundo fazer aquilo que quer, porque a cada um segundo suas obras, né? Então todos nós vamos responder pelo que a gente faz ou pelo que a gente deixa de fazer. Agora, a gente pode diminuir bem isso quando existe uma direção doutrinária firme, conscienciosa, né? Porque para treinar dirigente, é preciso fazer um treinamento mesmo. Então, é mais fácil treinar um esclarecedor que já é bom como dirigente do que preparar um dirigente do nada. Então, normalmente o que acontece é que os esclarecedores que se dão melhores façam isso. Existem algumas características de um dirigente que é preciso ter, por exemplo, empatia com o grupo, né? Um dirigente sem empatia no grupo está fadado a fazer o grupo desaparecer, ou então ele sair, né? Porque começa a haver um disque-disque. Uma coisa interessante é que o fato dos grupos serem separados, eles têm vida própria, né? Eles só recorrem à direção doutrinária quando há algum problema. Normalmente eles resolvem os problemas dentro do grupo, né? Normalmente a gente dá essa liberdade. Mas se precisar, a gente ajuda. Como diretor doutrinário, a gente faz isso no Mãos Unidas. Agora, é fundamental treinar dirigente, e isso não existe no mercado. Orson Peter Carrara, Luiz Fernando e Donizete
e eu estamos fazendo encontros para relacionar tópicos, para falar, ou até para escrever um livro a 8 mãos sobre recomendações de formação de dirigentes. Não sei quando vai ficar pronto, mas deveríamos ter feito nesta quinta-feira a última reunião. Não pudemos fazer, então tem mais uma reunião. 5 reuniões gravadas com experiências de todos nós, para que isso um dia se torne uma obra que fale direto aos dirigentes, né? Vamos ver se dá certo. Umas perguntas no chat, Moisés. Podia eu fazer da Sandra? Não entendi. Pergunta no chat lá para responder também. Você tem ela aí na tela para perguntar? Tenho. Faça, Então, a Sandra pergunta. Então, a Sandra pergunta o seguinte, né? Deixa eu buscar aqui. Quando a Américo falou que existe aproximação durante o dia, o comportamento e pensamentos do médium podem afastar o espírito comunicante ou mesmo dar a ele a segurança na comunicação? Entendeu? Pode. Pergunta. Entendi. Até pode, porque às vezes o médium acha que o espírito vai lá perturbá-la. Na realidade, não. Ele está sendo levado pela mentoria para fazer esse casamento de impedâncias. Estou usando um palavrão aqui da eletrônica, né? Tenho formação na área. Mas então, é para fazer essa conexão inicial entre duas coisas que não se conversam, um computador e um fone de ouvido, né? E a pessoa tem que saber que isso está acontecendo para, à noite, a comunicação ser mais rápida, não demorar muito a conexão. É o exemplo que eu dou com o que temos hoje de tecnologia, porque é isso que acontece com aparelhos que precisam conversar sem fio. Não existe uma conexão com fio entre o médium e o espírito. O médium não tem uma porta USB ou HDMI para espetar um cabinho e pronto, ele dá a comunicação. A conexão é mente a mente, e precisa haver uma aproximação que antecede a comunicação noturna na reunião. Normalmente as reuniões mediúnicas são noturnas, né? Tem uma pergunta também aqui do Sebastião, ele fala o seguinte: como podemos desenvolver a mediunidade de desdobramento? Como melhorar a qualidade dessa mediunidade de modo a colaborar nos atendimentos à distância? Não sei se é a sua expertise. Eu não tenho essa experiência. Eu já tive uma médium que já veio com essa característica. Era muito interessante, porque eu a deixava bem perto de mim, na mesa, né? Eu ficava na extremidade da mesa, os esclarecedores ficam na extremidade para poder sair da mesa com facilidade. Não ficam entre os médiums, né? E ela ficava bem perto e ela me dizia: olha, eu estou saindo do corpo e para algum lugar, daqui a pouco eu volto. E aí ela avisava: olha, eu estive em tal lugar, eu vi um acidente, daqui a pouco vem um espírito que estava acidentado, ele vai ser trazido aqui. E aí ela incorporava o espírito ali e falava, e a gente atendia. E ela tinha essa faculdade, ela já trouxe essa faculdade, eu não sei desenvolver essa faculdade. Ou a pessoa vem com ela, ou vem sem ela. Eu não precisei me preocupar com isso, né? Normalmente a gente não desenvolve esse tipo de coisa. O ideal é você ter médiuns conscientes presentes na mesa. Por quê? Controlar uma pessoa fora do corpo pode ser complicado, né? Tem que ser bem treinado, né? Senão não tem jeito, né? Não, mas não, qual é o treinamento? O treinamento é na conduta, é no estudo, né? Eu não tenho experiência de treinar desdobramento. Legal. Gilberto, estamos encaminhando aqui para a nossa parte final, ainda temos um tempinho, né? Agradecemos aqui, Américo, e a condução feita aqui por você, a administração do nosso tempo. A gente sempre tem essa dificuldade, mas passamos as palavras finais para você, Américo. Para a gente finalizar, agradecemos aí a nossa plateia, né, pela atenção, esclarecendo, né, Américo, que a gente julgou falar de um tema desse tão amplo, tão importante, ou melhor, em não falar ou não focar
efetivamente da reunião mediúnica no seu formato, né, quantitativo e outros detalhes que a literatura é farta e pode trazer muito facilmente isso, além do conhecimento de todos aqui dessa tarefa, né? E a gente só agradece aí a participação de todos, mas deixo uma palavra final para você, para a gente fazer a prece final e irmos para outros afazeres. Pois não. Bem, eu costumo dizer... Final, né? Desculpa, tem a prece final. Isso. Então, eu costumo dizer que a experiência que eu tenho é só uma, a minha, e ela não é completa. Eu noto que tem muita coisa que eu não sei e eu precisaria saber, mas isso vem com as oportunidades que a vida nos oferece. Quando a gente está pronto para ter uma nova experiência, acredito que a mentoria nos ajuda a descobrir a nova experiência a ser desenvolvida. Mas eu sempre costumo dizer que é só uma experiência, a minha. E eu não tenho como passar a experiência dos outros, eu só consigo passar a minha. Eu já trabalhei com vários esclarecedores, vários médiuns falantes, mas a minha experiência de dirigente de grupo mediúnico e de esclarecedor eu consigo passar. Agora, ela não é completa, e ela não é absoluta. Todos estamos sujeitos a erros. Eu já paguei muito mico, ainda hei de pagar outros. Obrigado por estar com vocês hoje. Obrigado você, viu, Américo? Leila, então, por favor, com a sua sensibilidade, pode finalizar esse nosso encontro? É com muita emoção, não é, que nós vamos, nesse instante, nos dirigirmos até Deus, nosso Pai, com todo respeito e carinho. Agradecemos pela grande oportunidade de estudo, reflexões, até para que a nossa atuação nos centros espíritas possa estar, Pai, mais perto do que é esperado de cada trabalhador, e com esse tema de hoje, não é, da continuidade, mediunidade, ricamente apresentado pelo seu Américo Sucena, que deixamos aqui as vibrações de muito carinho para com ele, que ele continue levando a sua luz. Vamos agradecer, né, do fundo do coração, essa alegria daqui estarmos hoje com 96 pessoas durante a apresentação. E no projeto, né, iniciado há 4 anos, acredito que em pouco mais de 20 pessoas, vamos dizendo: Pai amoroso e bom, agradecemos pelas dádivas do Evangelho praticado e redivivo em esse grupo amoroso, que sempre busca acolher a todos que aqui adentram pela primeira vez, os que estiverem aqui conosco, nossas vibrações fraternas. Hoje foi o grupo 4, mas continuarão outros grupos tão amorosos quanto, assim como aos bons espíritos, não é, que nos acompanharam e nos acompanharão durante a nossa tarefa, a nossa jornada, que nos propormos a ser bem melhores, não é, do que ontem, e melhores do que amanhã, melhores do que hoje. Então, com um afeto cristão, muito obrigado e um lindo sábado a todos. Que a paz de Jesus permaneça com cada um. Até mais.